verdadeiramente só é aqui, né, Gilberto? Muito boa tarde, eu sou o Carlos Costa e estamos aqui no bate-papo do Solidariedade. Obrigado pela sua presença junto conosco. Mande o link aí para os seus colegas, seus familiares, acompanhar essa super live aqui junto com a gente, tá bom? Vamos fazer hoje um bate-papo muito bacana com a professora Reginalda, uma mulher forte, uma mulher do nosso município, professora que trabalhou muito pelo nosso município e ainda trabalha, tá bom? Vamos fazer aquele bate-papo falando sobre o nosso município e também sobre os desafios de uma nova gestão, tá bom? Vamos fazer aqui uma música bem bacana para a gente compartilhar esse momento maravilhoso. Bora! Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes e o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho meus segredos e planos secretos. Só lavo pra você, mas ninguém. Porque você me esquece e some. E se eu me interessa por alguém, mas se ela de repente me ganhar, quando a gente gosta é claro que a gente cuida. Fala que me ama só, é da boca pra fora. Por você me enganar quando a minha está madura. Onde está você agora? É isso aí, meu povo. Pegue o nosso link que está aí e mande para mais pessoas compartilhar essa live e escutar essa maravilhosa fala da nossa professora Reginalda, pré-candidata pelo Solidariedade, que está aqui com a gente nesse momento. Vou pedir agora que a professora Reginalda se apresente e fale um pouquinho da sua vida, da sua história, aqui para os nossos amigos, nossos internautas. Boa noite, professora Reginalda, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a sua trajetória aqui no nosso município. A senhora, como é uma professora já há muitos anos, uma pessoa bastante respeitada em nosso município, gostaria que a senhora se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória para todos os nossos colegas internautas que estão nos assistindo nesse momento. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui, participando dessa live. O meu nome é Reginalda Silva, conhecida como professora Reginalda. Sou professora aposentada, hoje eu já sou professora aposentada, trabalhei mais de 33 anos para o município. Tenho minha filha, a primogênita que eu gosto de falar, Laine Cristine, formada em enfermagem. Tenho o Samuel Laio, meu odontólogo, formado em odontologia. Sou casada com o João Barbosa Gonçalves e temos um filho, João Eduardo, tem 16 anos e faz o
segundo ano do ensino médio. Sou filha de Francisco Honorato da Silva, meu pai, policial civil, aposentado, e Coleta Rodrigues da Silva, minha mãe, a minha rainha, a minha menininha de 93 anos, aposentada também, funcionária pública. Né? Professora, e falando na sua mãe, como é que ela está? Ela está bem e tudo? Gosto muito da dona Coleta, é uma pessoa super especial. No município, é uma das pessoas bastante queridas, inclusive também pela minha avó, também, né? E ela se encontra bem? Sim, sim, minha mãe está bem, graças a Deus, né? 93 aninhos, está muito bem, graças a Deus. Pioneira do município, né? Trabalhou muitos anos na Escola Veia Cabral, funcionária pública, aposentada. Professora, quais foram as escolas que a senhora atuou aqui Sim. no nosso município? Eu trabalhei na escola Alberto Zaire, né? Trabalhei na escola Dilma Pereira, trabalhei na escola Fenelon Manuel, fui gestora da escola Brigadeiro por 10 anos, né? Trabalhei na CEMED, Secretaria Municipal de Educação, como coordenadora, coordenei a zona rural, coordenei o ASO da Florestania Infantil, coordenei o programa Quero Ler. É isso mesmo, é um currículo muito extenso, né? Obrigada. Parabéns, professora, pelo seu currículo. Amigo internauta, vamos fazer mais uma música agora e logo em seguida nós vamos voltar. Eu vou fazer um bate-papo com a professora Reginalda, fazendo algumas perguntas sobre saúde, sobre educação, sobre cultura, que particularmente é o lema, um dos lemas que eu defendo juntamente com a educação, né? O homem do campo, a nossa juventude, né? Tudo isso. Daqui a pouquinho nós vamos falar com a professora Reginalda e um bate-papo. Então convido a você a cantar uma música comigo, uma música que eu gosto bastante de cantar, que se chama Saber Viver. Vamos lá então? Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Toda flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É isso aí. Eu creio que todos nós temos um objetivo na nossa vida. E um desses objetivos principais é a melhoria do nosso município, um canto melhor para a gente viver, como o próprio diz a música, e para isso a gente tem que saber viver. Temos que saber escolher os nossos representantes, quem vai comandar a gente nos próximos 4 anos, né? Então nós temos que saber quem nós vamos colocar, conhecer a pessoa, conhecer os nossos representantes. E o principal, meu povo, não se vender. Vamos conhecer as nossas propostas. E para isso, hoje eu tenho aqui, ao meu lado, a professora Reginalda. A professora Reginalda, essa mulher, como já falei, uma mulher guerreira, uma mulher, uma musa da educação, podemos falar assim também. Hoje está aposentada como professora, mas não saiu de dentro, porque as raízes ainda estão dentro dela. As raízes da educação, assim também como os outros segmentos. Então, professora, como fala a música, nós temos que saber viver.
E eu acho que a senhora tem feito isso muito bem, porque a aparência, a senhora está de parabéns, uma mulher muito bonita, inteligente e representando, quer ser uma representante do nosso município, né? Então, mais uma vez, boa noite para a senhora. Professora, hoje, como nós estávamos falando em educação, e a senhora colocou aqui um pouco do seu currículo também, foi professora, coordenadora, diretora. Como é que a senhora vê a educação hoje no nosso município? Sim, Carlinhos, como falei, né, eu sou professora aposentada, então eu já contribuí para a educação. Aí quando diz assim, por que você quer ser vereadora? Eu sou pré-candidata a vereadora. Eu gosto muito de falar isso, uma vida, um sonho, um ideal sem tamanho. Então, como eu contribuí para a educação, agora eu quero contribuir para a política do meu município. E sobre a educação do nosso município hoje. A educação do nosso município, a gente tem bons professores, são professores bem qualificados. No meu ponto de vista, o que assim deixa um pouco a desejar, Carlinhos, é a estrutura das escolas, dos prédios em si, entendeu? Porque assim, vocês sabem que a gente precisa de alunos. Para o dinheiro do Fundeb vir uma quantidade X que possa pagar todos os professores, todos os funcionários do setor da educação, a gente depende muito da quantidade de alunos. Então, se nós temos um prédio que deixa a desejar, com certeza a gente perde aluno. Então, assim, é isso no momento, na minha opinião, que está acontecendo. A gente precisa melhorar bastante os prédios das escolas municipais. Professora, como a senhora sabe, eu também sou professor, e hoje atuando na rede municipal e também estadual do nosso município, a gente pode ver que os nossos professores, eles passam por algumas vezes alguns momentos difíceis, né? Por exemplo, valorização do profissional, do professor, do coordenador, do pessoal da limpeza, principalmente também aquela merendeira que está lá fazendo aquela merenda gostosa, né? Em relação à valorização dessas pessoas, eu acho que também a nossa gestão também tem que dar uma olhada especial para elas. O que a senhora acha? Com certeza, porque assim, os nossos professores realmente, o nosso funcionalismo ao todo, né, do município, eles não têm a remuneração digna que é para ter, na minha opinião. Então a gente precisa também levantar essa bandeira com o novo gestor, né, que é pré-candidato, o nosso Gilson da Funerária, né, é importante a gente, Carlinhos, como pré-candidato a vereadora, como ele pré-candidato a prefeito e os demais candidatos a vereadores, a gente precisa fazer um estudo muito adequado, muito consciente em relação à boa estrutura financeira para os nossos funcionários, né? Funcionários, servente, vigia, professores, todos que fazem parte da educação. É verdade. Professora, nós estamos passando hoje em todo o mundo um problema muito sério com a pandemia. O nosso município não está de fora, né? Nós estamos enfrentando, inclusive nós temos um grande número de casos no nosso município. Pessoas de todas as idades morrendo, né? Algumas doentes. E o nosso município, muitas vezes, a saúde deixa um pouco a desejar, né? Em relação à saúde do nosso município hoje, como é que a senhora pode ver também como é que está? Então, Carlinhos, em relação à saúde do nosso município, há uns meses atrás, geralmente, ainda tem aquela cultura, que eu não acho uma cultura muito bacana, que a pessoa para se consultar tem que ir de madrugada para os postos de saúde, né? Eu acho que isso não é para existir. Eu acho que tem que ter uma quantidade X de atendimento. Se o médico é pago para trabalhar tantas horas, então não tem porquê a pessoa ter que ir para o posto de saúde pela madrugada. Claro que eu não estou dizendo que isso está acontecendo agora, né, por conta da pandemia, mas alguns meses atrás eu ouvi algumas pessoas, moradores, reclamar sobre isso. Então, assim, na minha opinião, a gente tem que olhar isso com bastante carinho e a gente tem que ter um posto Corujão, que eu gosto de falar isso. Então, assim, é uma das bandeiras também que eu quero levantar, né, para a gente ter um posto, um Corujão, para atendimento a noite toda, tanto na parte pediatria, clínico geral, como odontologia. E para que a gente tenha, pessoal, a gente precisa acabar com esse negócio das pessoas ir pela madrugada tirar a ficha para fazer uma consulta. Isso não pode existir. É verdade. Professora, nesse bate-bola que nós estamos fazendo,
Às vezes a gente fica sabendo de coisas que o nosso município, o nosso internauta que está lá do outro lado, muitas vezes ele não sabe o que está acontecendo no nosso município, né? Então a gente faz esse bate-bola aqui justamente para ter esse esclarecimento de como está o nosso município. E realmente a gente sabe que está precisando de uma gestão, está precisando de solidariedade, né? E o nosso candidato, ele tem isso, a gente sabe que ele tem isso. Então, como eu falei no começo do nosso bate-papo, professora, eu gosto muito do movimento cultural. Eu sou músico, sou professor, sou músico, né? E no nosso município, a gente não pode deixar principalmente três coisas de fora. Uma, são os movimentos culturais. Outra, a juventude e as festividades tradicionais do nosso município. Isso com certeza também é uma bandeira do nosso candidato a prefeito, né? E vai ser batido. Eu gostaria de saber como é que a senhora vê a questão da cultura hoje no nosso município. Eu gostaria que a senhora falasse, na sua visão, como está a cultura, como esteve naquela época que a gente conversou outrora, né? E como a senhora gostaria que fosse, que estivesse, aliás, a nossa cultura no nosso município. Então, Carlinhos, infelizmente a cultura não está, né? Não tem, não existe. Né? Infelizmente, quando eu passo lá no Centro Cultural, chega, eu fico com o meu coração assim, porque nós, né, participamos de coisas bem agradáveis lá no Centro Cultural. E hoje não existe mais. Não existe mais as quadrilhas, né? Não existe aqueles que faziam aquele som, como é que a gente chamava? Aquele som ao vivo, que Eu canto aqui Nari, canta aqui nari para resgatar. sou na praça, né? Isso, só na praça. Infelizmente a gente não tem mais isso. Aí os nossos jovens ficam ociosos. Assim, eu fico privilegiada em saber que você está aqui, né? Eu sei o seu interesse pela cultura e saber que você vai fazer parte, né? Junto com a, se Deus permitir, a vereadora, né? O prefeito Justo da Funerária, porque esse é o nosso objetivo, né? Eleger a vereadora, a professora Reginalda, eleger o Justo da Funerária, o doutor Deis como vice, para que a gente possa resgatar, pessoal, a gente precisa resgatar com urgência. Os nossos jovens, eles não têm o que fazer. Os nossos jovens vivem ociosos. E eu fico preocupada porque eu tenho um jovem dentro de casa, um adolescente de 16 anos, né? Então, assim, o que a gente mais vê, eles nas esquinas tomando tererê, isso é preocupante, né? Virou essa cultura, não foi? Eu digo pra ele, eu digo, filho, tu não sabe o que é vida, você não tem noção o que é vida, o que eu vivi quando eu tinha 16 anos, quando nós tínhamos, né, 16 anos. A minha filha ainda teve um pouco de privilégio de acompanhar, mas o meu filho de 16 anos não tem. Então, assim, a gente já aproveita, Carlinho, e a cultura, e vamos lá falar também do esporte, né? Já aproveitando. É verdade. O esporte, professora, a senhora, a gente começou, digamos assim, quando eu comecei a jogar voleibol, a senhora já jogava voleibol, inclusive jogava na seleção daqui do nosso município, voleibol, né? Eu também tive o privilégio de jogar voleibol e acompanhei vários momentos bons do nosso município, com o voleibol, com o handebol. O basquete, nosso basquete foi um dos melhores do nosso estado, né? E eu gostaria que a senhora fizesse também um resgate também dessa época também do nosso esporte aqui no nosso município. Quando eu falo para os meus filhos que eu joguei, olha, eu joguei voleibol, eu joguei handebol, futebol de campo, eu só nunca joguei futsal, eu tentei, mas não deu certo. Mas o voleibol sim, fiz parte da seleção do Quinari de voleibol, né? A gente ia jogar em Rio Branco, Chapuri, Plasticastro, a gente saía. E a gente tinha aquela preocupação realmente, 5 horas da manhã, a gente estava numa quadra de futebol, pessoal, jogando bola. E hoje os nossos jovens não sabem o que é isso. A gente precisa resgatar isso, a gente tem que resgatar isso. Na sua concepção, professor, o que está faltando para a gente pegar e dar esse pontapé inicial para a gente trabalhar o esporte no nosso município? O que a gente precisa, né, é de uma gestão preocupada, né, com isso, uma gestão voltada para isso, né? Quando a gente fala na gestão, eu estou falando realmente no majoritário. Agora, quando a gente, assim, é um pouco complicado falar em relação aos vereadores, porque como eu sou pré-candidata a vereadora, eu não gostaria muito de citar nomes, né? Até porque eu não vou fazer isso. Mas como candidata a vereadora, eu quero resgatar isso, porque o povo precisa de um líder. O
O povo precisa de uma liderança. Eles precisam que alguém lidere, Carlinhos, que alguém diga assim, não, gente, olha, nós vamos fazer um campeonato de vôlei, vamos fazer um campeonato de futsal, né, de futebol, vamos resgatar. Gente, eu lembro como se fosse hoje o Glaucinho no meio da rua, com aquela bola de basquete, o Nena, né, também. A gente precisa pegar esse pessoal para ajudar a gente a resgatar isso. A gente precisa que essas pessoas, né, vá na escola, olhe aqueles meninos que têm aquela altura para a gente começar a incentivar. Os jovens estão precisando de incentivo. Essa é a palavra certa. A juventude do nosso município hoje está sem norte. Assim como a senhora tem essa preocupação, muitas mães, como eu sou professor também, já conversei com muitas mães, e as mães têm essa mesma preocupação em relação ao que, entre aspas, a rua vai oferecer para o filho dela. Porque nós temos hoje, numa sociedade em geral, onde a rua está ensinando mais para os nossos filhos do que próprio o pai, né? Só que nós não queremos isso. Nós queremos uma parceria, né, com os pais, e para isso nós temos que ter alguém lá na prefeitura que pense, que tenha políticas públicas, juntamente com os nossos vereadores, voltados para a nossa juventude. Sim. A nossa juventude, ela ficou muito aquém do que era antes, como a senhora colocou. Colocando num cenário bem amplo agora da juventude, a senhora já pensou em alguma proposta, alguma coisa voltada, né, para a juventude no nosso município? Sim, Carlinhos, como eu estava, olha, o Daci, ele tem uma escolinha de futebol, né? A gente sabe disso. O Daci, eu admirava muito aquela escolinha, né? Algumas vezes eu o ajudei, né? Porque o Daci, ele precisa muito de ajuda em relação a isso. Agora, no início do ano, por conta da pandemia, começou em março, eu não sei como é que tá. Até eu andei pesquisando e ninguém assim também não soube me falar, né? Então, assim, ele precisa que o representante do povo, que o prefeito em si, o ajude em relação à escolinha, porque tem que resgatar a escolinha, tem que nem movimentar. Lá no Mutirão, eu gosto de falar, sempre eu falo lá em casa, que dois bairros assim que eu quero visar bem. O Mutirão, né, que é o que a gente chama o bairro Democracia, que a gente chama de Mutirão, e o Pombal, que é o Edilo Rodrigues. Pra gente, lá no Mutirão nós temos o Francisco. Gente, o Francisco, ele dá aula de Kung Fu. O Francisco, em 2003, eu era diretora, quando ele levou um dos nossos alunos para São Paulo. E o aluno, ele ganhou, Carlinhos. Olha. E eu fiquei assim fascinada. Só que assim, para ele continuar com aquilo, ele precisou de patrocínio, ele precisou de ajuda, ele não teve. Incentivo. O nosso poder municipal, nada. Não, poder municipal, legislativo, né? Ninguém o ajudou. Então, assim, faltou. Aí a gente perdeu aquele atleta. Então, assim, eu acho que o Francisco precisa que alguém o incentive, que alguém o ajude. Eu soube até que ele deu uma parada por falta de aluguel. Gente, uma coisa tão simples, né? Que ele podia muito bem resgatar os alunos. Outra coisa também que eu tenho sentido falta, que eu observo, eu não vejo mais roda de capoeira. Né? Verdade. Não vejo mais roda de capoeira. Eu acho que em cada bairro é muito importante que eu, como vereadora, o prefeito ajudando, a gente precisa em cada bairro colocar novamente rodas de capoeira. Verdade. Resgatando também a juventude, né, a cultura, tudo Sim, junto, né? Sim. Professora, a senhora falando no bairro Democracia, o bairro Democracia, logo ali começa ali um ramal, que a gente chama de Limeira, né? Uhum. Aquele ramal, assim como, digamos, 99% dos ramais do nosso município, eles estão abandonados, né? Estão abandonados. Foi feita uma raspagem agora, mas pela atual gestão, coisa que os próprios moradores da zona rural, pelo que eu vejo, também não estão dando tanta importância, porque é apenas uma raspagem, não é um melhoramento como deveria ser. Eu tenho certeza que a senhora anda muito na zona rural, Sim. né? E a senhora conversa com muita gente também, produtor rural, né? Como é que a senhora vê sempre esses ramais por aí? Como é que estão as condições desses ramais? É certo, será, abandonar esses ramais dessa forma? A gente sabe que não é certo, né? Então eu gostaria que a senhora falasse um pouco também sobre esses ramais. Quando a gente fala ali do bairro do Mutirão, né, o Democracia, conhecido como Mutirão, ali, Carlinhos, a gente já percebe que só porque é um pouco distante ele já é abandonado.
né? Agora tu imagina a zona rural. Isso. E assim, e a zona rural, gente, eu sempre falei em outras gestões, eu sempre gosto de falar por aí, gente, a zona rural, eles querem simplesmente poder ir e vir de inverno a verão, só isso. Eles não vêm na porta de ninguém, eles não vêm pedir 1 quilo de açúcar, eles não vêm pedir para pagar uma luz ou água, eles não fazem isso, eles só querem poder, né, escoar, Ir e vir, né? escoar, né, Os os produtos. produtos deles e de poder ir e vir de inverno a verão. E assim, eu fico assim observando quando eu ando por aí, até eu falei para o nosso pré-candidato, né, o Justa Funerária, que eu quero levar ele no ramal acolá, que lá são 5 alunos, meu Deus, eles são guerreiros, porque no inverno eu não sei como é que aqueles alunos conseguem sair de casa para chegar até o ponto para pegar o ônibus para vir para a escola. A senhora colocou um ponto muito importante, professora, que foi a questão da vinda dos nossos alunos da zona rural para estudar aqui na cidade. E a gente vê que tem muitos e muitos alunos que saem de madrugada de casa, né? E às vezes chega muito depois do almoço, e os que saem para estudar à tarde chegam às vezes na hora da janta em casa, né? Professora, esses produtores rurais, a gente sabe que durante boa parte do ano eles não têm, né, o ramal para trafegar e escoar a plantação, né? Me diga uma coisa, a senhora tem conversado com alguns desses produtores rurais? O que que eles falam? O que que eles pedem? O que eles pedem é isso, gente, o que eles pedem é ramal, eles precisam de ramal para eles irem e vir. É verdade. Sempre o que eles falam é isso, que eles reclamam do ramal, aí eles reclamam de ponte. Gente, tem moradores que se juntam para fazer uma ponte, eles têm aquela dificuldade para trafegar por conta da ponte, entendeu? É isso aí, nós estamos aqui num bate-papo com a professora Reginalda, a nossa pré-candidata a vereadora pelo Partido Solidariedade. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo para a vinheta. É o momento que você também vai beber uma água e voltar para acompanhar a gente novamente na nossa live da solidariedade, tá bom? Dentro de 1 minutinho a gente volta. Pode respirar. E um novo tempo anunciar, tempo de construir e sorrir, tempo de prosperar, tempo de avançar. Vamos lá, minha gente, é tempo de seguir em frente. Com solidariedade é possível fazer diferente. Vamos lá, minha gente, é tempo de seguir em frente. Com solidariedade é possível fazer diferente. Quer mudar sua cidade? Solidariedade. Chegou a hora da unidade. Solidariedade. É isso aí, voltamos aqui no bate-papo do Solidariedade, né? Juntamente com a professora Reginalda, fazendo esse bate-papo maravilhoso, falando sobre o nosso município, sobre as demandas do nosso município, sobre as necessidades do nosso município, né? Esse bate-papo da solidariedade é para você, internauta, você conhecer as propostas, as pré-propostas dos nossos pré-candidatos, assim também como do nosso pré-candidato a prefeito e também das pessoas que estão também nos apoiando nesse projeto. Professora Reginalda, durante muito tempo o nosso município ele vem sofrendo com ruas esburacadas. Para quem tem automóvel, isso é horrível. Para quem anda de bicicleta, para quem anda a pé, né? É lixo entulhado, é ruas com buracos de inverno a verão, né? E todos nós da nossa cidade estamos a ver essa situação que se encontra no nosso município. Uma cidade tão nova,
com cara de acabada, né? Como é que a senhora vê as nossas ruas dessa nossa cidade dessa forma, professora? Eu fico muito triste quando eu saio nas ruas da minha cidade, né? Porque, gente, olha, agora eu vinha com ela e dizendo assim, eu tenho que, mãe, eu vou por aqui que não tem buraco, eu vou por aqui que não tem buraco. E a gente não sabe por onde andar, com tanto buraco, né? Então, pessoal, é assim, eu acho que a gente tem, eu fico assim tentando imaginar qual é a situação, por que que as ruas são assim. Será que é tão caro? Eu fico tentando imaginar, por isso que eu preciso, gente, eu preciso entrar na Câmara, porque eu quero entender, porque tem várias coisas que eu sou muito observadora, eu fico observando a minha cidade, eu não consigo entender por que que existe entulho, por que que existe buraco, por que que a coleta do lixo é tão difícil, e eu não consigo entender isso, né? Então, a gente precisa, assim, entender essa situação. Professor, uma coisa que eu não entendo, por que que a atual gestão só quer fazer alguma coisa no final do mandato? Nós tivemos aí 3 anos e meio, digamos, sofrendo, né? Com vários buracos, lixos, entulhos, de frente à minha casa, por várias vezes, eu até postei aqui no Facebook, eu mandei limpar na frente da minha casa, que é numa avenida. Como é que pode eu mandar limpar a frente não é a frente da minha casa, é o canteiro que está à frente, né? E eu tenho certeza que a senhora também, né, já viu essa situação em muitas outras casas também, o próprio morador limpando, então pagando alguém para limpar, sabendo que é responsabilidade do poder público, né? Sim, sim, várias vezes, até algumas vezes eu joguei no Facebook. Postei como é que estava a minha rua estava de uma maneira que a gente não conseguia nem sair de carro, de tanto entulho, entendeu? E assim, foi atendida, né? A gente assim não consegue entender, porque 4 anos não vem fazendo isso, né? Não vem trabalhando com isso, né? O que eu me recordo, professora, é que quando o presidente da Câmara, que ele entrou, né? Quando o prefeito atual foi afastado, que é o nosso pré-candidato a prefeito da funerária, durante os 8 meses, ele fez bem rápido um processo de limpeza na nossa cidade, né? Também fez um processo também de tapa-buracos, né? Depois daquilo, só veio ser feito agora, né? E de uma forma que, digamos que é para segurar o povo. Me diga uma coisa, na sua opinião, a senhora acha que isso dá para segurar o povo? O povo está vendo que durante 4 anos foi uma única vez. Aí vem falar agora que está fazendo alguma coisa, me diga aí. Não adianta não. O povo tá inteligente, o povo está esperto, o povo está observando. Carlinhos, segunda-feira eu fui numa rua aqui no Edilo Rodrigues, né, no Pombal. Gente do céu, ali não dá para passar carro. Tanto lá como numa rua que tem lá na Democracia, não dá para passar carro. Aí eu não entendo. Agora estão fazendo uma raspagem, tipo raspar. Essas festividades muitas vezes caíram no esquecimento. Como a gente falou logo no começo do nosso bate-papo. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para a gente encerrar, uma mensagem de gratidão, de solidariedade para todos os nossos internautas, relatando um pouco disso, né? Das nossas alegrias, das nossas, digamos assim, das nossas felicidades com as nossas festas, com a educação, com a saúde, fizesse uma explanação geral para o nosso internauta que está lá do outro lado, saber quem é a professora Reginalda e saber que pode confiar na professora Reginalda. Então, pessoal, como eu acabei de falar para vocês ainda agora, vocês não podem perder a esperança, vocês não podem perder os sonhos, vocês precisam acreditar, né, no meu mandato, como se eu for eleita vereadora, vocês precisam acreditar numa renovação, elegendo Gilson da Funerária para prefeito e eu Deiso como vice, para que a gente possa resgatar tudo isso aí que o Carlos Costa acabou de falar, para que vocês parem de ficar dizendo assim, poxa, a gente não tem mais lazer, não tem mais carnaval, não tem mais quadrilha. Então, para tudo isso voltar, vocês precisam observar bem quem são os candidatos, né? Qual a proposta dos candidatos a prefeito, qual a proposta dos candidatos a vereadores.
e que vocês têm que ouvir e vocês têm que sentir se realmente eles estão falando de coração. Vocês têm que observar e realmente ver se está vindo do coração deles, para que a gente possa novamente fazer todo esse resgate nessa cidade, no meu município, a cidade que eu nasci, me criei meus filhos, tenho todo um carinho especial, eu tenho uma ganância, uma garra, um sonho mesmo de participar, de fazer parte da política do meu município, igual eu fiz parte da educação, né, do meu município. Muito bem. Esse foi um bate-papo e um ótimo bate-papo com a nossa professora Reginalda. Como eu coloquei no começo, essa mulher guerreira, educadora, a musa da educação, digamos assim, no nosso município, né? E para encerrar, vamos cantar mais uma música e gostaria que você, do outro lado, cantasse também junto com a gente, tá bom? Nesse bate-papo da solidariedade. Lembrando que semana que vem vai estar aqui com a gente mais um pré-candidato a vereador também falando dos seus anseios, seus desejos para com o nosso município, para você conhecer um pouco dele também, tá bom? Professora Reginalda, muito obrigado, realmente foi bastante esclarecedor, mostrou para o nosso internauta, para os nossos telespectadores e espectadores, que a senhora realmente é uma pessoa que merece sim estar sendo uma das nossas representantes na Câmara Municipal de Sandor Guiomard. Então, para isso, vamos cantar aqui uma música bem bacana para a gente encerrar a nossa live de hoje. Lembrando que próxima semana nós vamos ter aqui também o nosso pré-candidato a prefeito e nosso vice também, o nosso amigo Gilson da Funerária e candidato também a vice, o Deison, tá bom? Vamos ficar no aguardo, que eles têm muita coisa boa para falar pra gente, tá bom? Então vamos lá! Ia cantar outra música, mas eu vou continuar com essa daqui, Saber Viver, que são uma das músicas melhores que eu conheço e são, digamos assim, de todas as músicas, são músicas que devem tocar no nosso coração. Então vamos lá! Obrigado você aí do outro lado que acompanhou essa live maravilhosa junto com a gente. Obrigado você que compartilhou também a live da solidariedade, beleza? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer da solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer.